Está se encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2023. Botafogo segue na liderança, disparado. A gente vai falar sobre essa rodada. Sejam bem-vindos, acomodem-se. Você que está chegando agora, pode se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos colocar nossa mesa tática na tela para começar a falar de como foi essa rodada. A gente vai começar falando do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, que jogaram no Allianz Parque. A partida terminou 1-0 para o Palmeiras. Um jogo bem complicado, na verdade, e difícil de ser assistido, principalmente se você não torcia para nenhum dos dois times. Talvez essa partida não tenha sido das melhores que você já viu na sua vida. O Palmeiras veio a campo com uma escalação um pouco diferente do normal, com Marcelo Lomba no gol em vez do Everton, o Mike na direita, Gustavo Gomes e Murilo, e na esquerda o Vanderlan. O Mike fez uma partida boa, o Lomba foi também bem, dupla de zaga ok, na média do que se espera, o Vanderlan um pouco abaixo. Do ponto de vista técnico, ele parecia meio ansioso, ele errou alguns lances ali. Aí no meio a gente teve Zé Rafael e Gabriel Menino, Arthur, Rafael Veiga, o John no lugar do Dudu e o Rony no ataque. Bom, o que a gente vai notar é que o Vanderlan entrou no lugar do Piquerez e o John no lugar do Dudu. Não foi uma grande partida de nenhum dos dois que entraram aqui. Rafael Veiga uma partida razoável, Zé Rafael e Gabriel Menino faziam também partida razoável, até que o Gabriel Menino saiu machucado, inclusive preocupa, porque parece ser uma lesão muscular, e lesões musculares a gente sabe que demora um pouco, às vezes, para se recuperar. O Arthur na direita também não estava num grande dia, ele não conseguiu vencer os duelos individuais. E o Rony, mais uma vez, esforçado e ineficiente, como sempre. O Palmeiras encontrou muita dificuldade para criar qualquer coisa na defesa do Cruzeiro. Inclusive, tem um motivo para isso. Eu vou colocar o Cruzeiro na tela também. Quando se defendia, fazia duas linhas aqui de 4 com um jogador ainda no meio, o famoso 4-1-4-1, assim. Esse é um tipo de formação que é complicado de você trocando passes, a não ser que você faça isso muito rápido, com boas movimentações, vai ser difícil você abrir espaço aqui. Esse jogador acaba sempre sendo uma sombra aqui que vai recuperar a bola. Então fazendo um jogo posicional para vencer esse 4-1-4-1 é difícil. E o Palmeiras teve muita dificuldade de encontrar espaço para jogar mesmo. O Cruzeiro é uma das melhores defesas do campeonato. O jogo em si foi muito parado, muito truncado, jogadores no chão a todo momento, a bola rolou pouco, foi mais tempo ali tendo atendimento médico, tendo cobrança de falta, checagem de VAR, aquela coisa toda, do que jogo propriamente dito. Enfim, um jogo extremamente fechado, e o Abel Ferreira já mais para o segundo tempo tentou algumas substituições para mudar não só os jogadores em campo, mas o estilo tático do time. Em dado momento, né, a gente já tinha saído aqui o Gabriel Menino machucado, entrou o Richard Rios, saiu o Arthur pela direita, entrou o Luiz Guilherme. Aliás, boa partida do Luiz Guilherme, toda vez que ele tem entrado, ele tem demonstrado ter bastante recurso. Pela esquerda saiu o John, entrou o Breno Lopes, saiu o Rony para a entrada do Hendrick, e aí sim a mudança tática mesmo. Em dado momento o Abel Ferreira tira o Zé Rafael, coloca o Flaco Lopes. E aí naturalmente você sabe que o Flaco Lopes não joga de volante, então ele veio jogar como atacante para fazer uma dupla com o Hendrick, e o Rafael Veiga foi puxado para fazer a do Zé Rafael. Então o Palmeiras ficou sem volantes de origem durante o momento final da partida, né? Ele fez aquilo que ele já fez em outros momentos da temporada, que foi essa espécie desse 4-4-2, com essas linhas aqui, tendo esses dois jogadores mais abertos, um pouco mais avançados. Só que a gente nem chegou a ver isso em funcionamento, porque ele faz essa alteração lá para os 35 minutos de jogo, ou seja, perto do final. E a partir daí, o Palmeiras quase não tem posse de bola, não tem construção de ataque. E aí no finalzinho do jogo, praticamente no último lance, há uma falta aqui pelo lado direito, o Rafael Veiga cobra na área, o Flaco Lopes desvia, ele que entrou e acabou fazendo o gol da vitória. O primeiro tempo então do Palmeiras foi muito burocrático, não conseguiu criar espaços. No segundo tempo acelerou um pouco mais o jogo, tentou trazer mais velocidade para romper essas linhas, mas não conseguiu ainda assim, e só foi fazer o gol depois dessa alteração tática, mas nem foi por isso, né? Foi uma bola parada, então, independente da forma que o Palmeiras estivesse jogando, ele poderia ter encontrado esse gol. Enfim, no fim das contas tem esse mérito de acertar esse lance, mas não foi uma grande partida. Já o Cruzeiro chegou a fazer algumas transições rápidas, finalizou no gol do Palmeiras, mas o Cruzeiro parece ter vindo para empatar em 0-0 e conseguir até o último momento em que acabou tomando o gol. Bem, essa foi a partida do Palmeiras. Agora eu vou colocar na tela os demais jogos da rodada para a gente conversar sobre o que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui, começando com o jogo do Botafogo contra o Internacional, que terminou 3-1 para o Botafogo. Foi o jogo que abriu a rodada no sábado. Aliás, que rodada estranha, né? Jogo no sábado, no domingo, na segunda, e vai ter mais um na terça-feira. Amanhã sai mais um jogo do Atlético Paranaense. Jogo de Botafogo e Internacional. O Internacional, desde a saída do Mano Menezes, melhorou bastante a sua produtividade ofensiva. Era o time que estatisticamente tinha mais dificuldades de finalizar no Campeonato Brasileiro, criava muito pouco. Eu comentava isso aqui em vários jogos, né? Mas agora tem criado mais. E no primeiro tempo contra o Botafogo, teve momentos interessantes. Chegou algumas vezes, fez até o seu gol num lance bem caricato ali, né? Bem lance
você não vai ver repetir muitas vezes. O goleiro do Botafogo acabou cometendo uma falha que parecia falha de videogame. Quando o goleiro dá um bug lá, enfim, o Internacional abriu o placar. O Botafogo não fazia um jogo ruim até aquele momento, era um jogo razoável, mas quando volta para o segundo tempo, aí sim o Botafogo passou a fazer um bom jogo, teve volume, criou várias chances, não só criou as chances, né, converteu em 3 gols que saíram ali até com uma certa naturalidade, dado o fluxo ali, o flow, e foi imparável. O Internacional não conseguiu conter o Botafogo jogando no Engenhão. E, portanto, o Botafogo saiu vitorioso, uma boa vitória pela performance e que, obviamente, fecha bem aí a rodada, fecha bem o turno, deixa o Botafogo numa situação confortável que a gente vai ver mais pra frente aí. Jogando no Mineirão, o Atlético Mineiro jogou contra o Bahia, uma partida bem disputada, não teve grandes lances, um grande número de chances para cada lado, mas foi muito competida. O Bahia lutou bastante, o Atlético Mineiro lutou bastante, embora sem essas grandes chances mencionadas, a dupla entre Hulk e Paulinho voltou a funcionar. Fazia um tempo que não saiu uma jogada deles que resultasse em gol, né? Mas aí numa enfiada de bola do Hulk, o Paulinho conseguiu sair na cara do gol, desviou, fez 1-0 para o Atlético Mineiro. E a partida acabou assim, foi um placar magro, mas buscando essa recuperação de desempenho que o Atlético tem buscado, né, já que vinha mal, foi um resultado importante para a sequência do trabalho. Agora também que só tem o Campeonato Brasileiro para ser disputado. No Itaquerão, aí, no estádio do Corinthians, o Corinthians começou um jogo bem mal, assim, bem magro, contra o Curitiba, tomou um gol de escanteio, um gol contra, chegou a sofrer outros ataques do Curitiba, quase que o goleiro Cássio foi obrigado a fazer algumas defesas. O Corinthians fez um primeiro tempo bem abaixo e no segundo tempo quem foi abaixo foi o Curitiba, que acabou dando alguns espaços até bobos ali pro Corinthians. E numa desviada de bola errada da zaga, o Corinthians empata. O Corinthians consegue uma virada no lance ali, uma bola lenta, enfiada de bola do Renato Augusto, um atacante do Corinthians desvia de cabeça, o outro caindo de costas, acho que ele nem percebeu na hora que ele fez o gol, desvia a bola para dentro do gol, 2-1. E aí sim, o terceiro gol, uma retomada de bola do Corinthians, um bom chute ali, que fecha o placar. Aí sim, o terceiro gol foi um gol mais bonito. Mas em função do Curitiba estar lançado ao ataque, né? E aí permitiu que o Corinthians ampliasse o placar. Na arena do Grêmio, o Grêmio fez 2-1 no Fluminense de virada. O Fluminense começa um pouco melhor o jogo, faz 1-0 numa jogada de linha de fundo ali pela esquerda do seu ataque, a bola tocada para o meio da área, o Cano desvia e faz o gol. E aí o Grêmio vai buscar um empate se aproveitando da defesa do Fluminense do seu lado esquerdo, que acabou dando espaço em 2 momentos diferentes. Há uma enfiada de bola entre o Marcelo e um dos volantes ali, o jogador do Grêmio consegue a finalização cruzada e faz o gol de empate, e mais adiante, mais uma vez um pouco de desatenção ali do lado esquerdo da zaga do Fluminense, que dá um pouco de espaço, não há combatividade, mais uma finalização cruzada, mais um gol de virada, 2-1. Fizeram o gol o Bitelo e o Ferreira, né? Que acabou decretando a vitória do Grêmio. Esse jogo, entretanto, teve 2 gols anulados, um para cada lado, um daqueles impedimentos por pouco ali do ataque do Fluminense, e depois mais um impedimento milimétrico por parte do ataque do Grêmio. Na hora até os gols foram validados, o VAR que acabou os anulando, e no último lance da partida o Fluminense também reclama um pênalti ali, uma jogada que teria sido um pisão da zaga do Grêmio dentro da área. O juiz na hora não deu, houve a verificação do VAR, o juiz encerrou o jogo e não revalidou o lance, não revisitou o lance de nenhuma forma, acabou encerrando 2-1, portanto, para o Grêmio. O América Mineiro enfrentou na Independência o Goiás e acabou perdendo. Os detalhes desse jogo eu não vou poder dar porque eu não acompanhei. Estava vendo as demais partidas na hora, não consigo ver 3 jogos. Meu limite é 2, eu só consigo ver 2 jogos ao mesmo tempo. 3 é muita coisa. Enfim, é mais 1-0 para o Goiás, um resultado importante que afunda o América Mineiro mais ali na última posição, mas também ajuda o Goiás nessa luta contra o rebaixamento. O Flamengo enfrentou o São Paulo no Maracanã num jogo em que o Flamengo foi uma nhaca que eu vou te contar, viu? Tem 2 aspectos desse jogo. O São Paulo foi bem sucedido em uma coisa, ele tentou anular o Flamengo e conseguiu. Por um lado, o São Paulo então foi bem sucedido neutralizando o Flamengo, mas não criou nada também. O São Paulo foi a campo, verdade seja dita, com um time mesclado ali, uma coisa mais reserva para poupar os seus jogadores para o jogo da Copa do Brasil. O São Paulo finalizou uma vez e fez o gol com o Lucas, né? Uma bola ali que inclusive o goleiro do Flamengo acho que poderia ter tido um pouco mais de capacidade no lance, não teve, e aí o Flamengo ficou tentando, martelando da forma que conseguia, meio desorganizado, tentou o gol de empate, até que no finalzinho do jogo conseguiu o gol num pênalti cobrado pelo Pedro. Agora esse pênalti que foi marcado, pessoal, eu vou ter que colocar aqui a imagem na tela para vocês fiquem à vontade para achar o que vocês acharam. A qualidade do VAR é horrorosa.
a imagem é ruim, os ângulos não favorecem, não traz esclarecimento. A ideia do VAR é o quê? É você trazer justiça ao futebol, corrigir erros graves que aconteçam, erros factuais, não é isso? Portanto, o objetivo final é trazer transparência para o consumidor, né? Para o torcedor. O torcedor quer ver o impedimento e não ficar com aquela impressão de que foi roubado, não foi. Ele quer para que o torcedor veja o lance e fale, cara, isso aqui está objetivamente impedido ou não. Só que você não consegue fazer isso com uma qualidade de imagem horrorosa. Mas isso não é só no futebol, não. No Brasil, tudo que é para trazer transparência ao sistema, parece que o pessoal não vai muito com a cara, né? Como se alguém tivesse interesse nessa coisa um pouco mais nebulosa. Vamos dar uma margem para a gente poder manobrar aqui a situação a favor desse ou daquele. Enfim, com essa imagem, então, foi marcado, ou melhor, não foi marcado o impedimento do atacante do Flamengo, que na sequência resulta ali no pênalti que é cobrado e leva ao empate. Então, eu pergunto a vocês, né? Assim como eu perguntei no jogo do Palmeiras algumas rodadas atrás, vocês estão convencidos? Vocês estão convencidos de que havia um impedimento ou de que não havia um impedimento nesse lance? É difícil, né? É difícil. No entanto, essa é a imagem que é utilizada para verificação do VAR. Se você ver em campeonato como na Premier League, campeonato inglês, a qualidade do VAR é 1000 vezes melhor do que isso aqui que nós temos. São 10 ângulos para cima, 2 para baixo, mais 14 nas horizontais e 1 na diagonal. E você vê o replay em câmera lenta e acelerado, e uma câmera de trás, uma câmera da frente. Ninguém fica com dúvida de nada. Aqui é essa jossa. Enfim. No Castelão nós tivemos Fortaleza 4, Santos 0. Esse jogo aqui, o Santos é um lutador nas cordas, prestes a cair, sabe, já quase desacordado, apanhando como um coitado. Não joga bola, não cria nada, não traz perigo a ninguém, é um animal indefeso, digamos assim, sendo maltratado por todo mundo que joga contra, né? Então o Fortaleza se aproveitou dessas fragilidades do Santos e fez uma goleada ali como quis. O Santos está na zona do rebaixamento, a gente vai ver, e pelo futebol que apresenta, não dá expectativa de melhora, né? Teve a substituição do treinador do Paulo Turra pelo Aguirre, que acaba estreando já com essa pancada aí para ficar esperto, mas eu não sei se tem tanta margem de melhora assim. Bom, a situação segue difícil. No Allianz Parque, Palmeiras 1, Cruzeiro 0, nós já comentamos. E enquanto eu falo com vocês aqui, está rolando o jogo entre Red Bull Bragantino e Vasco, que eu atualizei aqui, está 1-0 para o Vasco, mas lembrando, eu estou gravando o vídeo enquanto está acontecendo o jogo, então pode ser que não termine assim. E amanhã nós teremos ainda o Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Não tem como comentar esses jogos por razões óbvias, né? Então a gente vai colocar agora a classificação para a gente acompanhar juntos. Botafogo é o líder com 47 pontos, o Palmeiras o vice-líder com 34, o Grêmio é o terceiro colocado com 33 pontos, mas tem um jogo a menos contra o Corinthians. Dependendo do resultado desse jogo, ele pode assumir ainda a segunda posição, né? Passando o Palmeiras e chegando a 36. O quarto colocado é o Flamengo com 32 pontos, depois o Fluminense tem 31, o Bragantino também tem 31, com o jogo do Bragantino em aberto aí contra o Vasco, né? Nesse momento ele está perdendo. O Atlético Paranaense é o sétimo colocado, tem 28 pontos. O Cuiabá, o oitavo colocado, tem 28 pontos. Em nono lugar, o São Paulo tem 27. Em décimo, o Atlético Mineiro também 27. O Fortaleza tem 26 e é o 11º. O Cruzeiro fecha a zona ali da Sul-Americana com 24 pontos. Também tem 24 pontos, mas já em 13º lugar, o Internacional. Aí o Corinthians tem 23, o Goiás 22 e o Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento, 18 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Santos tem 18, o Vasco 15, o Coritiba 14 e o América Mineiro 10. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo da 19ª rodada, está fechando o primeiro turno, vai sair bastante conteúdo essa semana aqui para vocês, fiquem ligados no canal, tem jogo da Copa do Brasil, a gente vai ter os preparativos para a Libertadores da semana que vem, vai ter mais conteúdo aí relacionado ao futebol brasileiro ainda, o Campeonato Brasileiro, então fiquem ligados, eu espero todos vocês aqui em breve, não esqueçam de avaliar o vídeo e até a próxima, fui!